Não repare nessa carinha linda, aproveitando, né, que eu acabei de chegar do trabalho, estou assim com a base ainda, com a maquiagem, então eu aproveitei para abrir mais um vlog aqui nesse meu canalzinho. E é óbvio que o vlog tinha que ser do maioral. Para quem me acompanhou no Instagram, no TikTok, no Twitter, enfim, sabe do meu surto que eu estava nesse meio tempo, porque estava prevendo o terceiro volume de Assistente de Vilão, que é o aliado de vilão. E eu estava ansiando demais por esse livro para chegar na minha casa. Então, assim, vamos com o vlogzinho do terceiro livro, né, gente? Ai, tô tão feliz. Olá, pessoal, meu nome é Liliviana, de Tempo Literário, e vamos falar um pouquinho sobre os dois volumes anteriores, né, que é Assistente de Vilão e Aprendiz de Vilão. Eu ainda não fiz resenha dos dois livros ainda, mas talvez em breve eu faça e já libero para você lá no blog, no Instagram, enfim. Mas hoje eu vou dar um pouquinho, um belo ali resuminho de ambos os volumes, até porque esse vlog vai ser focado no terceiro, que é aliado do vilão. E é óbvio que eu sou muito ansiosa, tá? Sou ansiosíssima, então já comecei a ler o livro. Então, assim, li esse tantinho aqui, então estou na página 46. Basicamente, esse livro eu estou lendo junto com duas amigas minhas. Uma ainda, eu acho que ainda nem começou, mas a outra, ela já começou e começou antes de mim, porque como ela trabalha de noite e de dia ela dorme, então, o que ela fez? Ela leu durante a noite. Eu devia ter colocado um limite nessa garota, porque ela basicamente leu até a página 245. Então, assim, gente, eu tenho tudo isso aqui para ler. E eu vou aproveitar que hoje é sexta-feira, e vou gravar vlog lendo esse final de semana. Torçam aí, eu tô assim, será que eu vou conseguir ler esse livro, que são 600 poucas páginas em 2 dias? Não sei, mas torçam aí por mim, porque olha, eu tenho hoje, que é sexta, sábado e domingo. Eu vou terminar esse livro até domingo, eu vou conseguir, nem que eu passe a noite inteira lendo, mas é isso. Mas vamos com o resuminho, né, gente? Então, basicamente, aqui em Assistente do Vilão, a gente vai conhecer a protagonista, a Eve Sage, onde ela está simplesmente tentando ali procurar um trabalho, porque ela é só a única ali da família onde que ela precise, né, sustentar, porque o seu pai está doente com uma doença ali que é uma doença incurável, né, por conta de uma magia que ele acabou pegando, e tem uma irmãzinha, que eu acho que, se não me engano, a irmãzinha deve ter uns 10 anos, 7 anos, não lembro a idade da irmãzinha dela, mas a irmãzinha dela é pequenininha, então ela é a única ali, a mais velha, que está tentando lidar com tudo ali dentro da sua casa, porque ela não, porque a mãe dela simplesmente sumiu, o irmão dela morreu, então assim, né? Então, basicamente, ela é a única ali mais velha que está tentando lidar com tudo. Então, ela está atrás de um emprego. E no meio da sua caminhada ali pela floresta, ela acaba aqui barrando no próprio vilão. Que o vilão é basicamente ali conhecido pelo mundo de Renendal, que é basicamente um vilão que simplesmente massacra todo mundo, que simplesmente faz o maior caos. E só que ela é uma protagonista onde que ela vê o vilão, ela conhece o vilão, e ela fala basicamente assim: então, eu não quero saber se você é o vilão. Eu tô precisando de um emprego. Você tem algum emprego para me dar? Imagina, essa protagonista literalmente olhando pro próprio vilão e pedindo um emprego. Então, basicamente o que acontece, acabando se tornando o próprio assistente do vilão. Então, ela simplesmente acaba sendo assistente dele ali na mansão do massacre, fazendo de tudo ali para organizar a mansão de uma maneira, vamos dizer assim, sabe quando você organiza uma empresa, nesse caso, administra uma empresa, que por sinal é o que eu estudo na faculdade, que é administração, então assim, casou bastante comigo, porque eu amei isso, porque a gente vê muito ali referência da área administrativa, então assim, coisas vão acontecendo na mansão do massacre,
onde coisas vão acontecendo ali que ninguém sabe o que está acontecendo, porque coisas e planos do próprio vilão estão sendo sabotados. Então, basicamente, há um traidor aqui nessa mansão. Então, eles vão fazer de tudo para tentar descobrir quem é o traidor ali, né, da mansão de tudo. Porém, o plot desse livro estava tão na minha cara, mas tão na minha cara, que eu assim, eu não acredito que estava esse tempo todo na minha cara e eu não vi. Porque realmente foi o maior plot que eu tive. Eu fiquei, meu Deus, tô chocada, não passava pela minha cabeça. E assim, eu fiz tantas listas de pessoas que poderiam ser o traidor, né? Que está ali tentando, sabotando tudo do vilão ali na mansão, que nunca me passou pela cabeça que seria esse personagem. Mas enfim, o final do livro foi bastante chocante, deixou ali aquele arco para dar a continuidade e foi justamente dando a continuidade que é no Aprendiz do Vilão. Basicamente, se eu falar muito sobre o que acontece aqui no Aprendiz do Vilão, pode ser acabando sendo spoiler, né, do assistente do vilão. Então, basicamente, o final do primeiro é um gancho para o segundo, onde nós vamos ter a Eve e o Tristan, né, que é o nome do vilão, tentando ali fazer com que possa fazer com que o rei Bennett, que é basicamente o outro protagonista do livro, que ele está fazendo de tudo para conseguir cumprir uma profecia, onde é uma profecia que envolve ali a magia da cidade, né, do reino de Renidown. Porém, Eve e o Tristan estão fazendo de tudo para fazer com que o rei não faça, não cumpra essa bendita profecia. Então, eles vão fazer de tudo para que eles consigam fazer essa profecia antes. Porém, aqui nós temos um trecho da profecia, só que esse trecho da profecia, ele é dita no final, e é uma parte dessa profecia, ela é, como se diz, revelada, e que vai dar justamente a continuidade na aliada do vilão. E não só isso, né, o segundo vai em volta toda a questão da profecia, né, do Reino Idal e tal. Não só isso, mas também as questões do passado da Eve Sage, onde nós vamos ter muitas revelações, né, da vida de Sage ali, das questões da sua família, da sua mãe, do seu pai, do seu irmão, que por sinal, meu Deus, que revelações! Mas enfim, se eu ficar falando muito sobre, né, a história que envolve aqui, eu vou acabar dando spoiler, porque os plots do livro, eles são, assim, chocantes. Então, assim, o final do segundo já deixou aquele gancho pro terceiro, e é justamente a aliada do vilão onde eu vou descobrir de fato sobre as questões da profecia, das revelações, sobre a família da Eve Sage, e é óbvio, né, gente? Eu espero muito que a autora tenha colocado bastante romance aqui no terceiro volume entre o Tristan e a Eve, né? Nesse caso, o vilão e a Eve, porque, olha, se esses dois aqui me deram migalhas, que eu fiquei chorando, eu fiquei assim, pelo amor de Deus, dão pelo menos um beijo, gente. Fiquei literalmente migalhando, mas assim, eu espero muito que no terceiro me dê, por favor, eu preciso dos romances. Mas é isso, então assim, me acompanhe aí esse final de semana lendo Aliada do Vilão, porque assim, tô ansiosíssima. O livro tem 600 e poucas páginas, apesar do livro eles ter assim, em torno de 500, 600 páginas. O primeiro e o segundo eu praticamente li em menos de 3 semanas, do tanto que eu fiquei obcecada. Sabe aquele pequeno hiperfoco? Foi justamente isso que eu tive, porque minha amiga insistiu tanto que eu lesse o primeiro e o segundo, que ela insistiu tanto que eu lesse o primeiro, na verdade, que eu comecei e eu fiquei, meu Deus, preciso. E eu continuei, eu não parava, gente. Juro, eu lia o livro indo para o trabalho, voltando para o trabalho, eu chegava em casa, eu esquecia até de comer, sabe? Eu esquecia tudo que estava à minha volta. Então, assim, eu chegava, sentava no sofá, pegava o livro e continuava. Se bobeasse, eu ia até 7 horas, 20 horas da noite, sem comer nada. Mas eu tinha que parar, porque eu precisava, né,
para poder descansar, comer, né? Porque às vezes eu esquecia de comer. Mas, basicamente, o 2 eu terminei aí quase em 3 semanas. Então, assim, se eu terminei os 2 livros em menos de 3 semanas, eu provavelmente esse final de semana, meu Deus, o mundo que me esqueça. Mas é isso, então me acompanhe nesse vlogzinho aqui de Aliado do Vilão. Nem repare nessa minha carinha de morta, porque, né, é sábado, então é o dia que eu mais gosto de ficar de pijama, em casinha. Acabei de colocar meu almoço, né, no forno, que eu tô fazendo uma torta de frango. Eu amo fazer isso. Mas, vamos voltar falando desse aqui. Ai, meu Deus. Eu estou... Parei no capítulo 17, na página 136. É na página 136, sim. 136. Eu tenho que ler até o capítulo 35, porque é o capítulo onde minha amiga parou, né? Então, deixa eu ver aqui. Tenho isso aqui para ler hoje, né? Tudo isso. E assim, gente, a Ivy continua sendo aquela minha protagonista maravilhosa. Só que nesse terceiro aqui, gente, ela realmente chutou o balde da barraca. É assim que se diz esse ditado? Eu acho que é assim mesmo que se diz. Chutou o balde da barraca? Ou é o chutou o pau da barraca? Enfim, gente, algum ditado assim que resolve que tem a barraca no meio. Mas enfim, sei que aqui ela basicamente chutou mesmo o balde ali e ela falou: tô nem aí. Eu vou simplesmente provocar, não vai ser aquele... Nos outros anteriores, no primeiro e segundo, ela provocava o vilão, mas de uma maneira mais engraçada, de tipo assim, de maneira engraçada, mas ao mesmo tempo sem querer, sabe? Aquela brincadeira sem querer? Pois é, só que aqui ela está provocando o vilão, mas não é por querer, não, é porque ela quer mesmo, ela está literalmente provocando o vilão de todas as formas possíveis para deixar esse homem louco, porque o vilão, no final do segundo, uma coisa acontece. O vilão está praticamente meio que perdendo ali o controle da magia dele. E sim, tudo porque ele fica perto da Ivy. Então, qualquer sentimento que ele tem aí com a Ivy, ele acaba que meio que perdendo o poder ali, o controle do poder dele, né, da sombra. Só que ele, para não ter que machucar mais ninguém, não sei o que, não machucar a Ivy, tentar protegê-la, ele se afasta dela. Ele fica praticamente tipo você no outro quarto e eu no outro, tipo um numa ponta assim, um longe do outro. E ela não gosta, não tá gostando disso. Ela não gostou dessa atitude dele. Então ela simplesmente falou: quer saber? Eu vou provocar sim. E eu não quero nem saber.
E você vai fazer de... E ele tá fazendo de tudo pra ter que respirar fundo e ter que aguentar as provocações dela. Porque, olha, que mulher maravilhosa. Amo. E tem umas outras coisas que tá acontecendo aqui, envolve o Reinaldo, que é o sapo, né? Que é o sapinho, que é o amigo do vilão. Tem uma coisa que tá acontecendo com ele e eu tô ficando assim com medo. Porque ele é o maioral do livro. Ele tem aquelas suas plaquinhas com as palavrinhas icônicas. E assim, ele tá meio perdendo também os poderes dele aqui nesse livro. E eu, por favor, não faça isso comigo. Então, assim, não só isso, envolve toda a questão do quarto elemento da profecia, que eles estão ainda tentando descobrir. Tem umas outros personagens aqui nesse livro que eu tô assim, com o pé atrás, tá? Porque eu acredito que essa pessoa pode ser a personagem a que vai praticamente ser o traidor desse livro, porque coisas estão acontecendo aqui, como invadir a maçã do massacre. A maçã do massacre está perdendo sua invisibilidade, ou seja, tá todo mundo pode começar a ver a maçã do massacre, sabe onde é a sua localidade. O rei Bennett, que é o cara que está tentando ali conseguir cumprir a profecia, diz, sabe onde está a mansão. Então, assim, tá só confusão. Não só confusão, mas tá tipo assim, é só ladeira abaixo. Parece que ele não tem um minuto de paz nesse livro. Então, assim, sempre que eles tentam ali resolver um pequeno problema, já vem uns 3 ou 4 outros problemas na frente ali pra estar, sim, atropelando, sabe? Ou seja, ele resolve um problema, aí já vem um outro problema para eles resolverem. Aí quando eles já vão partir para esse problema para resolver, já vem logo os 300 na frente atropelando tudo. Então, assim, tá sendo uma bola de neve que no final só vai explodir. Então, assim, eu não sei o que dizer. Eu tenho as minhas teorias. Tem personagens que eu não confio. Literalmente, eu tenho minhas suspeitas. Porque é uma personagem aqui que apareceu no final do segundo livro, está nesse terceiro, eu não confio nessa personagem. E os outros personagens, como o Gideon, que é o outro personagem, também eu não sou muito, não sei se eu confio nele ainda. Apesar de eu gostar bastante desse personagem, ele parece ser uma boa pessoa. Tem a Clary, mas assim, a Clary é outra personagem que agora que me dei conta aqui que ela tem um segredo aqui no livro. Que a gente não sabe o que é. Que eu não sei o que é, na verdade, né? A gente, olha meu Deus. Que eu não sei o que é, ela tá escondendo alguma coisa. Ela fez alguma coisa. E essa coisa vai ser assim, a bomba. Não só ela, que é a irmã do vilão, né? Que agora que eu prestei atenção, o irmão dele não apareceu mais no livro. Porque no segundo a taverna dele que ele tinha, o bar que ele tinha, foi queimado, né? Porque descobriram, né? Descobriu quem é o vilão. Então, assim, tudo que envolve aí o vilão, né? Estão sendo massacrado, invadido, enfim. Então, assim, agora que eu prestei atenção que ele não apareceu no livro ainda. Sei que a Claire, ela tem um segredo que ainda a gente não sabe, mas vai ser com certeza uma bomba. Tatiana, eu amo ela com a Claire, fofas. Amo as interações dela, mas eu ainda assim não tô aí, não tô confiando muito na Claire, enfim. O irmão do vilão ainda não apareceu no livro, nem sei se ele vai aparecer. Vou descobrir até lá. É um personagem que fugiu desse livro, que é basicamente o plot do primeiro e do segundo. Esse personagem fugiu do segundo e tá com o Rei Bennett. Então, assim, esse personagem eu já quero que ele vai assim de vala, ele vai de caminho de saudade, entendeu? Eu já quero ele assim. Então, assim, aconteceu uma cena específica que me fez não confiar nessa personagem. Cara, tadinha da Ivy, gente, a bichinha vai sofrer tanto se realmente for o que eu estou pensando. Cara, se for, eu vou dizer, meu Deus, essa menina só sofre.
Mas enfim, gente, eu vou continuar aqui lendo, né? Eu tenho que chegar aí na página 35 para eu poder já dar um limite à minha amiga, para ela poder ler e assim a gente continuar debatendo a nossa teoria. Tá aparecendo muito sobre esse livro no meu TikTok, então assim, muitos estão aparecendo com spoiler, então tô evitando muito pegar spoiler, porque eu não quero saber o que acontece nesse livro, eu quero ser surpreendida, entendeu? Eu quero ser pega de surpresa, da mesma maneira que eu fui pega de surpresa com o primeiro e com o segundo livro. Então, assim, é isso. E assim, gente, estou logo dizendo que vai ser a minha saga favorita, e é isso. E o pior, que é o terceiro livro, e quando eu terminar, vai vir o quarto. Só que o quarto ainda está sendo escrito, então, gente, eu vou morrer esperando o quarto livro. Não só o quarto, né? Óbvio. Que. Não sei. Eu não sei o que esperar do quarto livro quando eu terminar isso aqui. Vamos ver no que vai desenrolar aqui, né? Pra eu depois pensar no quarto. E aí, sigamos. Vamos com atualizações de aliada do vilão. Ai, gente, eu não sei nem por onde começar, sei nem o que falar. Vamos começar aí. Se minha cara no vídeo estiver muito estranha, foi porque eu chorei. Não foi com o livro, foi porque eu estava assistindo os últimos episódios de Sobrenatural e, cara, eu ainda tô emocionada com a série, mas, ai, gente, pela primeira vez consegui terminar Sobrenatural, porque eu já levo ali alguns bons anos tentando terminar essa série, só que eu nunca termino, porque eu acabo que abandonando, faltando, sei lá, 2 ou 3 temporadas por acabar. Só que agora eu resolvi acabar de vez e terminei os últimos episódios. Enfim, eu não estava preparada para os últimos minutos dos meus garotos, mas
eu ainda tô com requisitos de sentimento. Mas enfim, vamos falar sobre a aliada do vilão? Vamos lá. Eu já li tudo isso aqui. Eu realmente, sabe, o hiperfoco, realmente li tudo isso aqui. Eu parei na página 200, meu Deus. Na página 467. Então, no capítulo 66. Será que dá pra vocês verem? Enfim, tô no capítulo 66. E assim, as coisas aqui no livro, elas não estão para se resolver. Ou seja, quanto mais eles estão indo atrás de tentar resolver a questão da profecia, né, do livro do reino Renendal, para tentar cumprir essa profecia, sempre uma coisa aparece ali para acabar aqui sabotando. Ou seja, o livro ele não vai terminar aqui. Isso já ficou bastante claro porque já tivemos notícias ontem. Nesse caso, hoje é terça-feira, dia 9. Então ontem, segunda-feira, que foi no dia 8, saiu, né, a notícia e o título do quarto livro de Assistente do Vilão. E assim, o título está me fazendo ter umas milhões e milhões e milhões e milhões de teorias em relação ao título. Porque o título do livro vai se chamar Adversary to the Villain. A tradução seria mais ou menos Adversária do Vilão. Então, assim, eu espero muito que no final desse livro aqui, do terceiro, não seja o que eu estou pensando. Porque se for o que eu estou pensando, eu falei, meu Deus, ela não teria essa coragem de fazer isso. Mas, enfim. Nesse caso, nós temos aqui muitos personagens aparecendo novos, como o pai de Tatiana, como a mãe do vilão, nossa, que eu acredito que ela talvez seja uma peça-chave dessa profecia. Não faço a mínima ideia, porque ela nem sequer apareceu ainda no livro, ela só foi mencionada. Então, no capítulo onde eu estou, estão os grupos, né? A Claire, a Tatiana, o vilão, a Ivy, tudo indo atrás da mãe do vilão, né? Que apareceu. Então eles precisam ir atrás dela, procurar ela, encontrar ela para alguma coisa, gente, que até minha mente fugiu do que era, mas acho que tem a ver, né, com toda a profecia do Renedal e tudo isso. Em contrapartida, nós temos aqui a Claire na Mansão do Massacre com Blade, tem muitas situações desenrolando ali na Mansão do Massacre, até porque a maldição que protege, a maldição não, o feitiço que protege, que dicção, o feitiço que protege a mansão está ficando já invisível, ou seja, todo mundo vai saber onde fica a localidade da Mansão do Massacre. Enfim, então estão aí tentando de tudo, né, para fazer com que eles coloquem feitiços e armadilha, tudo, para que ninguém chegue perto da mansão. Então nós temos essa visão, além de que nós temos uma outra visão, que tá o Gideon e que tá esqueci o nome dela, a Kaylee, que eu acho que é a soldada do Guarda Malevolente. Então, eles estão em uma outra contrapartida, invadindo o castelo lá do rei Bennett para tentar recuperar uma coisa que ele roubou. Enfim, ou seja, sim, muitas situações acontecendo nesse livro. E assim, falta isso aqui. E eu vi que me faltam em torno de uns 20 capítulos para terminar o livro. E eu não sei o que esperar. Eu não sei o que me espera. Eu não sei o que eu aguardo. Porque só tá indo ladeira abaixo. E as coisas ainda não se resolveram, sabe? Então, assim, não sei. E eu acredito que as coisas não vão se resolverem no quarto livro, porque são muitas coisas para eles resolverem, muita. Eles tentaram cumprir a profecia, tentar deter o rei Bennett para não cumprir, eles tentaram cumprir antes. Sabe, então muitas coisas que envolvem aqui a família da Ivy. Ainda temos um traidor da mansão que está entrando e saindo, passando informação pro rei Bennett da Mansão do Massacre, enfim. Então, assim, as coisas ainda, tem muita coisa para eles resolverem, muita. Eu não sei como a autora ela vai tentar resolver isso
no quarto livro. Seria basicamente impossível. E eu acredito, é só assim, né? Uma teoria. Que no final do terceiro livro, eles não vão conseguir cumprir a profecia. Acredito que não. Porque provavelmente ainda eles estão atrás do quarto elemento. Ou eles já encontraram o quarto elemento. Gente, eu já nem lembro mais, porque são 600 e pouca páginas. São tantas situações que assim, eu me perco. Mas eu acredito... Ah, não, eles estão atrás do quarto elemento para tentar descobrir. Eles estão atrás do quarto elemento. Porque vários elementos eles já têm, então eles só precisam do quarto. Então, assim... Não sei, gente. Eu não sei se eles vão conseguir cumprir essa profecia aqui nesse livro, né? Porque já temos aí um quarto, que se chama Adversária do Vilão. Eu espero que não seja o que eu estou pensando, gente. Caralho. E é óbvio, né, gente? Migalhas. Aqui a gente só tem migalhas. Mas vou dizer uma coisa. Apesar de nós termos aqui a migalhas, né, de romance, tem um pouquinho mais de romance? Tem. Tem mais beijinhos rolando entre a Ivy e o vilão? Tem, com certeza tem. Só que assim, o vilão ele tá sempre tentando um passo para trás, por conta do que ele escutou no segundo livro, por conta de um personagem lá do segundo livro que falou para ele. E então ele tá tentando de tudo se afastar, né, da Ivy para não ter para que não aconteça o que tem que acontecer. Só que a Ivy, ela é do tipo, assim, contra as regras, literalmente. Ela tá tipo, tô nem aí pro que todo mundo fala. Se é o que eu quero, é o que eu quero. E assim, eu bato palmas pra ela. Porque, olha, ela é uma mulher de atitude. Porque o que ela quer, ela vai atrás. E tem uma cena aqui desse livro que, assim, ela deixou o vilão, assim, de boca aberta e queijo caído. Porque se eu tivesse escutado o que ela disse, eu ficaria pianinha, porque pra mim foi assim, maravilhoso. Enfim, por enquanto é isso. Me acompanha aí lendo, né, o resto dos capítulos que faltam. E eu já vi alguns, né, que leram o livro, ficaram bastante chocados com o final, que o final do livro eles não esperavam. Mas assim, eu tenho uma teoria de que a Ivy vai acabar sim sendo a vilã do livro. Eu tô com uma teoria aqui que envolve a Ivy e o vilão. E eu espero que a minha teoria esteja certa. Tô torcendo para que ela esteja certa, porque se realmente for, essa minha teoria for de fato verdadeira, que realmente é o que pode acontecer no livro, eu vou dizer, tava muito claríssimo. Mas se não for, realmente vai ser uma bela de uma rasteira e enfim. Mas eu tô bastante ansiosa e minhas amigas estão em surto, porque, né, eu sou uma tartaruga lendo, até porque eu comecei esse livro numa sexta-feira. E a gente tá numa terça e eu já li mais da metade do livro. Então, sim, tô me sentindo uma vitoriosa. Enfim, que mais? Tem mais alguma coisa que eu posso falar do livro? Porque assim, eu tenho medo de falar alguma coisa e acabar dando spoiler. E se eu dar spoiler, estraga a experiência, sabe? Então, assim, não sei o que dizer. Só sei que eu estou muito, muito feliz com o meu livrinho, óbvio, né? Minha saga favorita. E que mais? Não sei do que esperar. Não sei o que me aguarda no final desse livro. Eu não sei qual é a bomba, porque muita gente, né, que sempre me aparece no TikTok, no Instagram, no Reels, gente que já leram, e lá, né, as reações. E eu, o que essa mulher me aprontou no final? E se minha teoria que eu estou pensando é realmente o final desse livro, então assim, Enfim, gente, é isso. Então, me acompanhem com a aliada do vilão. E por sinal, eu descobri por que aliada do vilão. Ai, eu amo quando aparece a explicação do título do livro no meio da história. Amei. Perfeito. E é isso. Me acompanhe.
só queria tecer um comentário aqui, que eu tô lendo o livro, né? A câmera deve ficar tão ruim, mas enfim. Tô no capítulo 72 agora. Tem uma parte da profecia aqui do livro que ela é essencial, que tem a ver com Reinaldo, que é o nosso queridíssimo sapinho do livro. E ele faz parte também da profecia. E tem uma parte da profecia que ele faz parte. E assim, apareceu uma nova personagem aqui do livro e eu acredito que ela também vai fazer parte dessa profecia. E ela tem algo a ver com Reinaldo. Então, não sei, muitas teorias agora. Era só isso mesmo que eu queria comentar. Estou para ler os últimos capítulos de Aliada e não estou preparada, mas vamos lá. Vamos ver o que me aguarda nos últimos capítulos.
gente, para quem me acompanhou aí, viu que eu gravei vlogs, né, de Aliada do Vilão, lendo ele. Era para eu terminar já fazia um bom tempinho, porém acabou que eu não conseguindo terminar antes do que eu estava planejando, porque eu estava lendo junto com umas amigas, e uma acabou que ficando doente, a outra começou a trabalhar, então a gente tinha que, de algum jeito, se envolver, conseguir um dia certo, onde que nós três pudéssemos ler em conjunto, e a gente conseguiu. O livro foi finalizado com basicamente de bomba atrás de bomba. Vamos lá. Em Aliado Vilão, basicamente, é a continuação de Aprendiz do Vilão, né, que faz parte dessas duas séries maravilhosas, que é Assistente do Vilão, Aprendiz do Vilão. O terceiro volume, basicamente, é a continuação de Aprendiz do Vilão, que é basicamente, né, dando o início do que realmente, de fato, aconteceu no final do segundo. Então, basicamente, aqui nós vamos acompanhando o Tristan, a Eve, a Claire, a Tatiana em busca do quarto elemento, que é da profecia, na qual eles precisam cumprir para salvar a magia do Renendal, para que o próprio rei, o Bennett, não consiga cumprir essa profecia. Então, eles basicamente estão nesse processo ali para tentar, né, encontrar esse quarto elemento. E não só isso, fazer com que a magia que foi a jogada para cima do Reinaldo, ele acabe que voltando a ser humano. Então, assim, para quem acompanhou, leu a série, sabe que Reinaldo é um sapo, e Reinaldo, por ele ser um sapo, ele acabou sendo atingido por uma magia, e essa magia acabou transformando ele em um sapo, porque ele era um príncipe e acabou se transformando em um sapo. Só que assim, então eles estão atrás para tentar, né, reverter essa situação do Reinaldo. Além de também ir atrás do bendito do quarto elemento da pequena profecia. E em contrapartida, nós temos ali a Maçã do Massacre, onde eles estão tentando ali descobrir o novo traidor que temos aqui nessa história, porque coisas estão sendo vazadas da Mansão do Massacre e eles estão tentando de todas as formas descobrir quem era e por que estão invadindo, passando informações do próprio vilão para a guarda valente, né, que é do Rei Bennett. Então, assim, basicamente é sabotagem atrás de sabotagem, de revelações atrás de revelações. Se eu falar muito sobre o livro, meio que eu acabo dando spoiler dele, né? Porque, assim, o final é chocante, porque, assim, eu tenho as minhas teorias, não só eu, minhas amigas também temos a nossa teoria. A questão é a profecia. Eu já sabia que uma das profecias envolvia a Eve. Então, para mim, ali foi uma profecia na qual eu acertei, de fato. Uma situação que aconteceu aqui no livro, eu sabia que, de fato, ia acontecer, que basicamente seria o poder inverso, ou seja, o poder de Tristan acabaria passando para Eve, mas não eu já acertei essa parte da minha teoria, só que ela é em parte, porque outra parte, não, o motivo dessa inversão de poderes foi totalmente revelado nesse livro e eu não esperava. Tanto que todo mundo que leu sabia muito bem que a Eve ia acabar virando a vilã, sabia muito. Isso estava claramente feito ali, estava praticamente estampado nos dois livros, no Assistente do Vilão, no Aprendiz do Vilão. Isso estava muito bem claro que a Eve acabaria sendo a vilã do livro. Só que o motivo dela acabar virando a vilã é totalmente do que eu imaginava. Então, assim, foi surpresa para mim descobrir o motivo dessa inversão de papéis, que basicamente acabou invertendo. E uma outra revelação ainda aqui no livro que envolve o Tristan, que realmente o filme, meu Deus do céu, eu não esperava, eu acho que quem leu o livro não esperava essas revelações, nem as minhas amigas também esperavam. Sobre o Reinaldo é o que tá me deixando com uma pulga atrás da orelha. Porque tem uma situação que acontece no final do livro, que é o epílogo, e assim, eu estou muito chocada. Porque se realmente for o que eu estou pensando sobre o Reinaldo, vai ser assim, a maior bomba no livro. Então, assim, o final basicamente é uma bomba. Então, se for realmente o que eu estou pensando, e talvez seja revelado no quarto volume, que basicamente se chama Adversário do Vilão,
E basicamente eu agora entendo por que se chama Adversário do Vilão, porque aqui no final do livro a gente entende o porquê desse título. E assim, se realmente for o que eu estou pensando, que o Reinaldo seja o que eu estou pensando, para mim vai ser assim, uma revelação bem chocante. Eu acho que nem tanto, mas eu espero muito que não seja isso. Sobre a minha teoria da profecia, está super, super na cara, tá? Simplesmente está na cara dos dois, do Tristan, da Eve, de todo mundo. E assim, eles são burros, literalmente são burros, porque estão na cara deles, sabe? Então assim, pelo amor de Deus, sabe? Era só eles pararem um pouquinho, lerem a profecia e parar para pensar e analisar, sabe? E uma outra situação que aconteceu no final do livro, e que assim, eu estou pensando muito sobre isso, tenho medo do que a autora pode fazer no quarto volume, porque assim, ela deixou a desejar um pouquinho na questão do romance entre o Trista e a Eve. Eu queria que ela desenvolvesse bem mais nesse terceiro volume, porque eu quero muito. Parece que eles estão meio naquele lenga-lenga e eu já estou ficando de saco cheio, sabe? É migalhas atrás de migalhas. Eles conseguiram um momento ali só deles. Pra mim, eu pensei, ok, a partir de aqui, eu acho que agora vai engatar esse bendito romance entre eles. Só que, pelo que aconteceu no final do livro, parece que é meio que eles estão retrocedendo para trás. Então, assim, ai meu Deus! Sabe? Então, assim, meio que eu tô de saco cheio. Espero muito que no quarto volume a autora não faça o que eu estou pensando. Eu espero muito que ela não retroceda demais no relacionamento entre eles dois. Porque aqui no terceiro teve um belo de um avanço. Teve. Eu só queria que fosse bem mais desenvolvido. Eu queria que eles realmente engatassem ali o romance deles de fato, que eles ficassem juntos de fato. Mas, pelo jeito, o final, eu acho que não sei o que pode acontecer, porque se realmente ela acabar aqui fazendo a mesma coisa nesse terceiro volume, no segundo e no primeiro, vai ser basicamente meio que está andando em círculo, sabe? Tipo, andando em círculo e não sai do lugar, sabe? Então, assim, eu gostei do livro, eu amei o desenvolvimento, eu amei muito a história, eu gostei de que eles desenvolveram um pouco mais, né, o romance dos outros personagens, que é da Claire, Tatiana, do Gideon com a Kelsey, que mais? Tem mais alguns outros romances envolvendo aqui? Do Blade com a Beck, pra mim, eu amei o desenvolvimento desses outros romances. Que mais? Eu achei que os outros protagonistas eles estavam meio que andando em círculo em questão de ir em busca, né, da quarta profecia. Eu acredito que se ela tivesse feito o que ela fez nesse terceiro, no segundo, um pouquinho mais no segundo, acredito que no terceiro ela poderia ter desenvolvido bem mais um romance entre cada um dos protagonistas, além de cada um casais, né? Mas enfim, não sei no que me aguarda no quarto volume. Eu não sei se realmente o livro vai acabar no quarto volume, porque tem muita coisa para serem resolvido, que é a questão do romance do Reinaldo, que acabou aparecendo a protagonista de fato, que vai ter o par romântico dele, que para mim eu estava certa e muito corretíssima, porque eu tenho um ponto de que foi por causa dessa protagonista que ele acabou quebrando a maldição dele. Enfim, nós temos o desenvolvimento aí do romance do Gideon com a Kelsey, eu espero muito que eles já fiquem juntos, a Beck com a Blake termine junto. Eu espero muito que no quarto ela acabe desenvolvendo bem mais a parte do romance e também acabe desenvolvendo a parte dali da profecia, né, de eles cumprirem de fato essa profecia. Mas enfim, talvez eu acabe achando que o livro, eu tenho aquela sensação de que o livro, a história não vai acabar no quarto volume. Eu acho que eles vão acabar no quinto. Eu tenho esse pressentimento, sabe? Então, assim, pode ser que acabe no quarto volume e eu esteja enganada? Pode. Mas pode acabar, sim, desenvolvendo para um quinto volume. Enfim, se realmente vir acabar vindo o quarto volume, é porque a autora realmente ela tá enrolando muito, sabe? Então, assim, para mim, eu já vou estar de saco cheio,
porque eu quero muito que Tristan e a Ivy fiquem juntos logo. Eu quero que desenvolva logo o romance dele, gente. Pelo amor de Deus, eu não aguento mais esse, sabe? Enfim. É isso, gente. Isso aqui eu amei demais, sim. É a minha série favorita. Pelo menos eu acho que é a única série, de fato, que eu estou acompanhando ao vivo e às cores. Onde realmente estou acompanhando através dos lançamentos. Onde eu posso agora, né, realmente finalizar a série quando realmente lançar o último livro. E, enfim, gente, sei que eu indico muito para que vocês leiam Assistente do Vilão. Aprendi do vilão porque realmente o plot realmente são maravilhosos, você fica realmente de queixo caído, vocês realmente ficam ali teorizando todas as revelações que foram feitas, que vão fazendo aqui durante a história. Mas, enfim, sobre a questão da profecia está bastante na cara, a gente já sabe quem são os personagens que de fato fazem parte dessa profecia. A questão é que eles precisam basicamente abrir os olhos e verem, e sentarem e verem que realmente é isso. E eles precisam cumprir essa profecia no 4º volume. Espero muito que isso aconteça. Mas enfim. E é isso, gente. Eu não sei mais o que dizer, o que falar sobre a Aliada do Vilão. Eu ainda estou assimilando todas as revelações que teve no livro, porque são muitas revelações que envolvem a Ivy, que envolve o Reinaldo, que envolve o Tristan, que do Tristan para mim foi o mais chocante. Enfim. Ai, por essa na minha cabeça não passava, realmente. Mas é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado, que vocês tenham aí me acompanhado nesse meu vlog de leitura, com todas as minhas teorias ambulantes e mirabolantes. Se eu falar das minhas teorias, basicamente seria como dar spoiler, né, do que acontece no livro, dos plots do livro. Mas enfim, eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam, né, de se inscrever aqui no canal, de deixar seu like, de compartilhar esse vídeo com seus amigos. Também não se esqueça de me acompanhar nas redes sociais, porque eu estou sempre ativa por lá. Então é isso, gente. Beijinho e até o próximo vídeo. Ou melhor, até o próximo vlog, né?